Laroyeixo, salve minha quinta-feira sagrada, quinta-feira que tem de Papai Oxóssi, que é dia de resenha de preto, que é dia de um monte de coisa, e eu vou dizer, hein, esse mundo tá tão estranho, esse mundo tá tão maluco, que o Talibã, e isso é sério, o Talibã repudiou um ataque terrorista. Então, para vocês entenderem que as coisas não estão normais. Eu não estou normal. Você que está me assistindo, você não está normal. As coisas não estão normais e elas não voltarão ao normal. O que é o normal? Não sei. Não sabe. Mas o normal é você se cuidar. O normal é você prestar atenção em ti. O normal é você cuidar da carcaça. Esse casal com quem eu vou conversar hoje é um casal muito querido que eu conheci nos sambas que existe em Blumenau. Sim, Blumenau tem samba. E é um casal querido que, até por conta de todas as questões da vida, trabalho e vida como um todo, a gente acaba se afastando. Mas amigo bom, e eu considero inclusive esse casal, um casal de amigos, é aquele que tu fica muito tempo sem se falar, mas quando se fala 5 minutos, tu já fala, tá bom, beleza, passou a saudade, já vamos lá, vamos continuar. Então eu quero apresentar a vocês a Jana e o Paulinho. Oi, meus queridos. E aí, Marcão, tudo bem? Pô, a gente ficou super feliz, né? Quando tu convidou a gente para bater esse papo, desde que começou a pandemia, eu acho que a gente não se viu assim, não se falou nem assim, né? Quem dera pessoalmente. E eu fico muito Uhum. feliz de ter pelo menos uma horinha da gente batendo um papo junto aqui, né? Boa noite, tudo bem? Saudades, saudades do samba aí, certeza absoluta. Essa semana alguém marcou uma feijoada, alguma coisa que tinha com samba, né? E aí eu falei, é só isso que eu quero, gente. Não quero mais nada, não. Só quero um vucu-vucu, um aglomero, uma caipirinha de tutti-frutti, umas coisinhas assim. Ó, quer ver a Jana rir? Ó, tá vendo? Ela riu. Eu sabia que ela ia rir. Gente, esse casal, eles são proprietários do espaço Steep, Estética e Fitness, né? E eu chamei eles para trocar ideia, não para fazer merchan, mas como a nossa produção, o meu bruxo, Fernando Krieger, está ali no fundinho, monitorando a gente, ele falou que não é merchan, é prestação de serviço, né? E a partir dessa prestação de serviço eu quero conversar com eles, porque eles têm feito um trabalho muito bacana com relação ao trabalho pós-Covid. Então, eu já quero começar contigo, Jana. A Jana, que é fisioterapeuta de profissão, né, Jana? Me corrija se eu Isso. estiver falando alguma besteira, tu já me dá aquele corte bonito. Uh, Como é que tem sido a experiência de vocês? Talvez assim, me diz o seguinte: eu sempre pergunto quem é o CPF do convidado. Eu vou perguntar quem é a estrutura STIP. O que é essa estrutura STIP para o pessoal entender? Uhum. A clínica tem 24 anos, né, de existência. Quando iniciamos era só a parte de massoterapia e aí a coisa foi expandindo, né? Eu me formei em fisioterapia para auxiliar, enfim, a minha mãe, né? Na época era a única faculdade que na grade curricular tinha a parte de estética, né? Que foi como a clínica começou, com a função basicamente de estética. E aí, enfim, me formei em físio para poder dar continuidade aí ao trabalho dela. E a gente foi ampliando o negócio, né? Depois comecei com a estrutura de Pilates dentro da clínica, né? Aí eu convenci o Paulo a sair da área aí da música para entrar. Eu falei que o meu relacionamento com o Paulo foi com segundas intenções. Mas o Paulo daí né, entrou com a intenção do treinamento funcional, enfim, de a gente ampliar essa parte toda aí da atividade física. E hoje a gente tem, então,
né? Pilates, treinamento funcional, toda a parte de estética. Eu trabalho muito também com pré e pós-operatório. E aí a gente tem alguns profissionais que trabalham ali com a gente. Tem a Juliana, que eu fiz também, trabalha com a parte de postura, palmilha, né? Tem uma médica que vai iniciar, inclusive, na próxima semana, uma médica que faz todo esse trabalho de acupuntura, de saúde de família, de prevenção, né? Um olhar, assim, mais da medicina preventiva e não da medicina curativa, como a gente costuma dizer, né? Que o nosso país é muito mais voltado para essa coisa do adoece primeiro, trata depois, do que prevenir para não deixar a doença chegar, né? E aí a gente acaba tendo outros profissionais com parceria, né? Nutricionistas, psicólogos. Então a gente tenta caminhar aí a cada dia e ampliar a nossa visão, principalmente em relação a essa questão de saúde. É muito louco isso, né? Tu falou uma coisa muito importante agora, que é a cultura de um país, ou a cultura de como a gente trata os problemas, e a gente é muito reativo aos problemas, né? Então, segurança pública é tiro, porrada e bomba. Educação, não se tem investimento em educação. Saúde, né, é um caso à parte. Vide o que aconteceu com relação à própria Covid, propriamente dito. Enquanto tem gente morrendo, tem gente dizendo que a doença não é a doença, ou se negando com relação à vacina, essas coisas todas. É muito legal isso que tu colocou, que nós somos um país que não previne. A gente Não. trata... Às vezes a gente joga a criança junto com a água suja, né? É isso aí. Quer falar? Fala, Paulinho. Em relação à prevenção, né, por exemplo, existe um preconceito muito grande, por exemplo, com médicos vindo de outros países, né, principalmente Cuba, né, que justamente atuam muito mais na medicina preventiva, né? Mas aí a gente tem todo um papo da indústria farmacêutica, de uma série de situações aí que estão por trás disso tudo aí, e aí se a gente for continuar com, né, falar sobre isso, o papo vai longe. Mas a gente, dentro do nosso espaço, sim, procura atuar e conscientizar os nossos clientes, os nossos amigos, da importância desse tipo de saúde, né? A gente está ali principalmente para prevenir as coisas, né? E, claro, depois, né, as patologias existindo, a gente vai auxiliar para que, enfim, melhore a qualidade de vida desse nosso cliente. É que eu dei um baita espirro. Se eu espirrar com o telefone, com o microfone ligado, vai estourar tudo quanto é tímpano. Então eu desliguei o microfone para espirrar. Produção é assim, produção. Desculpa, eu desliguei. E aí, quando eu coloquei ali casal empreendedor, eu já chamei para a chincha uma discussão muito interessante que rola. Como é que... Aí, eu estou gravando vocês só do busto para cima. Se tu beliscar ele, Jana, eu sei que tu vai beliscar ele, porque eu conheço a cara do Paulinho. Paulinho, me responde. É difícil ter a mulher como chefe? Ou melhor, dá pra gente trabalhar em parceria, marido e mulher? Eu costumo dizer que ali dentro da clínica eu gosto de ser coadjuvante, né? Eu gosto de deixar a Jana como protagonista, e eu falo isso muito para ela, né? Tem que ser a cara desse negócio aqui. Enfim, não só Até porque ela é mais bonita, né? Mas não tenha dúvida nisso, né? Enfim, não só pelo sobrenome dela que se carrega, pelo início da mãe dela ali, né, dentro do... começando com o negócio, né, no caso, mas porque a Jana, a Jana ela não para, né? A Jana ela é ligada no 220 e ela está toda hora buscando, estudando e fuçando, e indo atrás e procurando coisa nova, né? E a Jana não para de forma alguma, né? E muita gente, eu entendo o que tu queres falar, porque muita gente, e eu aí vou falar um pouco sobre machismo, né? Tem essa situação, pô, mas a mulher está aparecendo mais do que o marido na relação, né? Como é que é isso? Pô, o marido ele tem que ser o cara que ele aparece, ele tem que ter o cara que está muitas vezes à frente do negócio, né?
Mas isso na nossa relação nunca existiu, né? E isso, isso vem de berço, cara. Eu falo assim, meu pai sempre tratou minha mãe como uma princesa, fazendo comida e, né, e tudo mais. Eu sempre via isso dentro da minha casa, né? Então não foi difícil de trazer isso para o nosso relacionamento e muito menos para o nosso negócio, né? Então a gente fala que assim, quando a gente trabalha junto, e a gente trabalha junto mesmo, né? Hoje não, mas por muito tempo a gente trabalhava um olhando para o outro, Na um do mesma lado, na sala. mesma sala, né? A Jana com as nossas salas eram uma do lado da outra sem parede. E é engraçado porque quando muitas vezes a gente se olhava e a gente ficava feliz por estar ali, né? Porque se a gente casou foi por querer estar junto e não separado, né? Então para a gente não existe essa relação e a gente faz tudo junto, né? A gente conhece a gente, então assim a gente viaja junto, a gente não gosta de viajar com mais gente, a gente gosta de eu e a Jana, né? A gente gosta de tomar um chopp, eu e a Jana, né? A gente gosta, então assim, a gente adora estar junto. E é por isso que a gente se casou, né? Se fosse para ter separado, não casava. Então, dentro do negócio, a gente carrega isso também, assim, a gente tem muito respeito pela função de cada um dentro do espaço, né? Dentro daquele espaço, mas a gente tem muita admiração não só profissionalmente um pelo outro, mas de poder trabalhar junto, sim, e estar diretamente ligado o dia inteiro, né, Jana? E assim, obviamente, né? Quem tá aí assistindo a gente, é óbvio que rola treta, né? Nossa, muito. Óbvio, né? Assim, não tem essa coisa de estamos falando de negócio, então a gente tenta separar, né, o que é pessoal do que é profissional, mas claro que rola uma discussão por uma situação, mas é algo ali pontual, cada um dentro da sua função, seu ponto de vista. A gente não está o tempo inteiro falando a mesma linguagem, né? Embora a gente concorde em muitas coisas, mas tem pontos de vista que, né, assim, que é diferente. Então a gente, né, o que tu pensa, e tenta alinhar e ajustar. Então, embora a gente trabalhe, e assim, né, o melhor de tudo é que trabalhamos todos em família, né? Então, quer dizer, minha mãe tá ali junto, né? É sogra, é todo mundo no meio do barco, né? E é muito legal tu falar isso, porque assim, diga. Quando a tua chance de ser demitido é baixa, né? Então, aí tu fala mesmo pro chefe, né? Reza a lenda que o casamento é o único regime de prisão que isso só ganha liberdade se você se comportar mal. Então, enquanto a gente vai se comportando bem, tá tudo certo. Vamos lá, vamos que vamos indo. E é muito legal vocês falarem isso, porque assim, tem uma galera que vai assistir depois, vai ficar gravado, a gente vai jogar pro YouTube, vai jogar pro Instagram. Galera, vocês estão assistindo? Vocês estão vendo esse aqui? Eu sei, eu tenho que entender. Aqui, ali, é isso. Essa carinha angelical aqui, essa carinha doce, dessa mãe de uma princesa que já está quase tocando um cavaco, a mulher é brava, tá? A mulher é brava. Eu vi ela já brava. Eu sei que ela é brava. Porém, contudo, entretanto, ela é justa. Em sendo justa, eu acho que é exatamente esse o casamento legal. Porque o Paulinho, vou te dizer, se o Paulinho pisar, se alguém pisar no pé do Paulinho, é capaz dele falar, pisa de novo, querido, obrigado, bom dia, passaram bem. Ele tem dessas. Ele tem uns defeitos, é flamenguista, né? É portelense, então tem umas coisas que não encaixa no Paulinho, mas de resto a gente vai caminhando. E eu até falei com o Paulinho antes ali, já você não estava perto. Como é que vocês encararem esse mundão hoje? Porque eu falei que vocês agora, recentemente, quantos anos tá a princesa? 2,5. 2 anos e meio. Acabou de botar um anjo no mundo, 2 anos e meio, né? Por coincidência ou não, a coitada nasceu e tem 2 anos que ela não pode ter contato com a humanidade, porque veio a pandemia, né? Nesse período, então, né? Como é que é para vocês, como pais, enxergarem esse mundão do jeito que tá? Jana? Sabe que essa semana eu estava conversando isso com uma cliente, né? E eu até comentei com ela, assim, quando a gente não tem filhos, a gente é uma pessoa. Quando a gente passa a ter, a gente é totalmente diferente, né? Antes eu talvez nunca pararia para pensar o que vai ser do mundo
sei lá, daqui a 50 anos, né? Tipo, a gente pensa no umbigo, né? O que estamos vivendo no momento, vamos para cima e é isso. Mas hoje a gente para pensar assim, o que a minha filha vai viver daqui, sei lá, 30 anos, 10 anos, 15 anos, né? E uma coisa que eu me preocupo, e isso a gente comentou essa semana ainda, aqui em casa, é a gente tenta educar a Augusta da forma como a gente acha que é o correto, com os valores que a gente acha bacana, com aquilo que a gente crê, né, em ser justo, honesto, bom para ela, para o próximo, né, ter um coração voltado para a humanidade, assim, para o bem do outro, né, e não só um olhar, né, para o seu umbigo, para dentro das suas necessidades. E eu fico pensando se ela também vai ter pessoas desse jeito ao lado dela, ou se a gente vai ter um mundo só de pessoas egoístas, olhando para o seu umbigo, chorando por qualquer coisa, né? Porque, né, como tu falou, assim, eu não sei se eu me considero uma pessoa brava, mas assim, eu sou uma pessoa que vou para cima das coisas, sabe? Então, assim, o que eu vejo hoje em dia são pessoas muito só no mundinho delas, olhando só pro delas, né? Assim, pouco preocupadas com o resto, pouco preocupadas em querer saber como o outro está de verdade, né? E quando isso acontece, eu percebo que é de uma forma muito falsa, né? É para jogar no YouTube ou no Facebook, eu auxilio, eu ajudo, né? Eu faço a caridade, sabe? É muito blá, 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 né? E pouca ação. Então eu fico pensando, será que a Augusta vai ter pessoas verdadeiras, né, ao seu redor? Será que ela vai sabe, vai poder compartilhar esse sentimento que eu sei que tu tem, né? De realmente se preocupar com o próximo, de realmente olhar para aquele que é o menos favorecido, que é o injustiçado, né? Que é a pessoa que sofre preconceito. Será que ela vai ter pessoas dessa forma, né? Para formar uma sociedade melhor? Não sei, de verdade, não sei te dizer, porque o que a gente vê hoje em dia aí é brabo. E isso parte dos pais, essa é a questão, entende? Não é uma geração que está começando, né? Se for pensar assim, né, assim, enfim, eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, então eu realmente peço muito a Deus para que essa geração da minha filha venha com, sabe, eu brinco, eu falo com Deus assim, com outro chip, diferente do nosso. Porque a culpa, na verdade, né, sei lá se culpa é a palavra, mas eu acho que a questão não são as crianças, e sim quem as educa, né? Porque elas são reflexo da sua educação. Então, sim, claro, do meio que vive, enfim, aí a gente entra numa série, né? Mas, assim, basicamente reflexo da sua educação. Então, assim, que pais são esses, né? O que estão passando para os seus filhos, né? Então, agora que a gente está entrando nesse mundo de escola, que a Augusta começou a ir para a escola, nossa, a gente vê umas coisas que eu fico pensando, meu Deus! Eu já acho, eu falo assim, eu já acho que ela vai vir numa geração, e eu tenho muita fé que essa geração vai vir moendo. Eu tenho certeza disso, assim, sabe? Essa geração, tem muita gente que fala assim, essa nova geração, né? As pessoas querem que a geração venha com os mesmos valores, né? Que as gerações anteriores. Não é nada. Essa geração vai vir moendo, vai, através das redes sociais, visualizar outras coisas, vai olhar para o mundo de uma forma mais globalizada, vai compreender muito mais o outro, vai ter muito mais... Talvez a grande discussão, Paulinho, deixa eu te interromper, que valores, né? Que valores? Porque eu estava ouvindo essa semana, eu estava assistindo algum programa, não vou lembrar qual, e a discussão era justamente essa. Olhando para o meio ambiente hoje, qual era a qualidade de vida que a geração passada estava pensando? Então, meu futuro, eu estou programando um futuro melhor para o meu filho. Que futuro era esse? Né? E que valores são esses? Né? E isso que tu fala é interessante, né? Eu costumo falar que eu não quero dar para o meu filho, em relação à educação que eu tive dos meus pais, claro, e do meio, né? Eu acredito também muito no meio. Eu tive uma conversa esses dias com meus pais, inclusive, faz um mês mais ou menos, né? E falei com eles, eu falei, né? O meu pai já tem 74 anos, minha mãe quase 70 também, e eu falei para eles, vocês lembram
o quão ignorante a gente era em relação ao racismo, né? O quão imbecil eram as nossas falas, com algumas piadas, né, ridículas, né? E eu comecei a falar com eles, né, com meus pais, né? A gente não entendia o quanto isso machucava, o quanto isso afetava, mesmo que não falando diretamente para alguém sobre isso, mas dentro do nosso meio, né? Mas é interessante como os meus pais, né, ao contrário de muitas pessoas da geração dele, compreendem hoje isso, né? Compreendem hoje esses nossos preconceitos, essas nossas o racismo, no caso, muitas vezes velado, enfim, mas aí tu fala sobre, né, que valores que a gente quer buscar. Eu falo que eu quero passar para o meu filho, eu não quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive, né? Bem pelo contrário, eu quero dar para minha filha aquilo que eu tive, né? Para que ela possa conquistar e ter consciência. Eu sempre falei que o que eu mais queria da minha filha, se fosse, né, não gosto de falar muito sobre a minha pessoa, enfim, não gosto disso, mas eu falei que se tivesse um valor que eu queria que ela tivesse parecido comigo, fosse que ela pudesse, que ela nunca andasse, né, olhando só para frente, mas que ela pudesse enxergar as pessoas ao lado dela, né? Eu acho que quando a gente consegue enxergar o outro, Marcão, eu acho que isso tem muito valor, sabe? Assim, eu acho que o resto vem quando eu consigo tentar compreender, olhar para o outro, né? E não passar por uma determinada situação de olhos fechados ou fingindo que não enxerga, né? Ou muitas vezes não enxergando mesmo, a pessoa passa e não enxerga mesmo. Mas eu quero que Augusta, eu que gostaria muito que Augusta tivesse esse valor mesmo de poder enxergar as pessoas, sabe? Ai, dá até uma aquecidinha no coração, sabe? Aquela aquecidinha no coração. O mundo não está perdido. O mundo não está perdido. Muita gente vai pensando, mas o 7 de setembro... Bicho, eu não estou preocupado com o 7 de setembro. Eu estou preocupado com agora, hoje, em conversar com pessoas que possam agregar. E o agregar, nesse caso, e é muito... E eu falei do Paulinho num podcast que eu gravei para o pessoal do Sapiens aqui de Blumenau, que ele tem esse discurso que o Paulinho acabou de fazer, é o discurso que me levou para um outro patamar de discussão. Por quê? Se a gente pensa que eu posso vencer o machismo, como você mesmo colocou, o Paulinho é o exemplo de o heteronormativo, aquele cidadão hétero, o estereótipo de cara hétero. Ele é hétero, ele é branco, classe média e tal, blá, 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 blá. O cara é todo desconstruído, velho. O cara não é machista, o cara tem uma filha menina e vai tratar ela como princesa, mas vai ser firme quando precisar. Trata a esposa com todo o carinho e afeto que precisa ser tratado. É um puta profissional. É um músico de qualidade ímpar e não é racista. E ele entende que não é racista. E mais de não ser racista e machista e homofóbico, é desconstruir essa estrutura. É disso que se trata o resenha, é disso que se trata essa conversa. Mas antes de tu meter a mão nesse violãozinho, que eu vi que tu pegou o violãozinho, e tu começa a falar, ele mete a mão no violão aqui, ele fica com o violão. Aí ele fica dedilhando, vocês não estão vendo, mas ele está dedilhando o violão sem ninguém ver. Eu sei que ele faz isso. Mas eu queria falar com vocês antes, essa coisa um pouco mais séria ainda, tratando dessa questão do Covid, de como que vocês se viraram, como é que foi a experiência de vocês, e aí o Paulinho até me falou em off ali, que tem essa coisa de, pô, é um público mais idoso e tal, como é que foi para vocês isso? Como é que foi a experiência antes, durante e agora pós, né? Vamos rezar e vamos trabalhar que seja um pós mesmo com tudo isso que está acontecendo. Mas coloca para gente aí essa coisa do antes e o durante pandemia. Quer falar? Eles se olham. Jana, fala. Não, então, para a gente,
primeiro de tudo, né, acho que como para todo mundo, foi um baque, né, um susto do dia para a noite, aquela loucura, né, e eu acho que para a gente que é da área da saúde é uma coisa ainda mais louca, porque a gente já é meio neurótico com essas coisas, né? Eu brinco que eu sou daquelas que vou no hospital para visitar um paciente, para qualquer outra coisa, eu tomo banho 500 mil vezes antes de entrar em casa, tira sapato, tira roupa, né? Aquelas coisas assim bem doidas. Eu acho que a gente acaba sendo bem mais neurótico por talvez entender um pouquinho mais, né, o que se passa ali, enfim. Mas foi, assim, em termos profissionais, foi uma coisa bem delicada, né? Tivemos que simplesmente fecha tudo, como todo mundo, e a grande preocupação nossa era principalmente porque o nosso público é sim um público mais velho, é normalmente um público que já tem algumas doenças e que está ali buscando já um trabalho para, né, recuperar a saúde, melhorar a condição e tudo mais, né? Condição física. Então, assim, a gente ficou muito preocupado como ia acontecer tudo isso, de que forma que a gente ia poder trazer para esse cliente confiança em entrar no. Caiu. Cadê vocês? Caiu. Não sei o que eu falo. O que eu falo? Não sei. Eles estavam falando. Bom, hoje, pessoal, nossa, eu tô brincando aqui com vocês. A gente está conversando com um casal que são proprietários de uma clínica chamada Clínica Stip, o Paulinho e a Jana e o Paulinho. É um casal de amigos já de muita longa data e tal. E eles estão voltando, e aí eles voltaram. E eu estava começando a tentar enrolar a audiência, mas eu não sou muito bom de enrolar a audiência. Você parou ali que de receber esse paciente idoso. Isso, porque daí, né, depois, com o andar da carruagem, aí passando o tempo, né, os meses ali de pandemia, que a gente começou a entender um pouco mais sobre a doença, como era a questão da transmissão e tudo mais, então a gente começou a pensar, poxa, de que forma que a coisa vai acontecer para que a gente receba esse paciente de uma forma segura para ele e para a gente, até porque eu tenho também uma mãe que tem patologia, que a gente convive, uma filha, então a gente, né, minha mãe ficou trancada dentro do apartamento de março a setembro. Ela não botou a fuça para fora nem para levar o lixo, né? De tamanha preocupação, enfim. Então, foi uma coisa bem doida, assim, né? No começo, a Augusta, quando nós começamos a atender, quando liberaram os atendimentos novamente para a clínica e tal, a Augusta ficava com a minha mãe no apartamento e nós chegávamos na porta do apartamento. A gente ficou um mês sem pegar a Augusta no colo. Eu comecei a atender primeiro, né? Um mês. Então a gente chegava na porta, brincava, a gente almoçava, minha mãe botava um banquinho, a gente almoçava na porta do apartamento para ficar um pouco com ela e brincar e tudo mais, e, enfim, para interagir um pouco. E voltávamos para casa, e minha mãe ficava com ela, ficamos um mês e meio mais ou menos nessa pegada. Né? Mas enfim, depois as coisas foram, a gente foi entendendo um pouco melhor a doença, como que a coisa acontecia, e a gente voltou, né, assim, com mais segurança. E eu sempre falo uma coisa, né? Eu falo assim, há males que vêm para o bem, e aí não, obviamente, não querendo desdenhar ou falar que a doença é algo, enfim, simples, porque a gente sabe que não é, e eu e o Paulo, a gente é muito Caxias nisso, em cuidados e tudo mais, mas o que eu quero dizer é assim, a gente tenta sempre se reinventar, né? Essa palavra tá bem batida, mas eu acho que é a palavra mesmo, né? A gente tenta construir de uma nova forma, a gente tenta se moldar para um novo jeito, né? E foi muito interessante, e isso é uma coisa que eu comentei com o Paulo, porque na nossa vida profissional, sempre alguma situação delicada aconteceu para que a gente avançasse, sabe? Para que a gente progredisse. E eu acho isso muito interessante. E daí entra uma coisa que eu sempre falo para o Paulo, que eu falo que é a mão de Deus na nossa vida, né? Eu sempre falo que Deus nunca nos abandona, Ele não nos deixa sozinho, né? No momento de dificuldade é onde Ele mostra que Ele está ali com a gente. E aí a gente começou a ter que separar os ambientes. Então, por exemplo, a sala de pilates, treinamento funcional era uma única sala, é uma sala enorme, arejada e tudo mais. Tu conhece, né, Marcão? Acho que tu já foi na clínica, né? Eu vi. Então,
Só que a gente teve que separar porque era aquela história de um atendimento por horário para não aglomerar, tal. Enfim, e aí começaram projetos novos na clínica, a gente colocou a sala do Pilates para um outro ambiente, e a coisa foi fluindo e a gente foi pensando em outras coisas. Então, eu falo que, por isso que eu falo assim, há males que vêm para o bem. Então, são momentos que a gente tem que, né, para tudo, onde estamos, para onde queremos ir, vamos devagarzinho repensando, repaginando tudo. A gente precisava, de forma não da boca para fora, né? Que a gente percebe muito no empresariado, né? Fazer com que aquele nosso cliente, né, tivesse, não é só se sentisse, né, seguro, mas que ele estivesse seguro mesmo dentro do nosso espaço. Isso principalmente partia de a gente, como pessoas que faziam atendimento, estarmos também seguros, né? Então, assim, a gente se privou de tudo, né? De forma, primeiro, consciente, porque a gente sabe o que é o Covid. Então, a gente se privou, como muita gente, de muitas coisas, A né? gente saía da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Enfim, para que aquele nosso cliente tivesse segurança, né, naquele ambiente. Eu falo que, assim, eu tenho clientes que nunca viram meu rosto. Acho que tem cliente vendo a live aqui, né, a nossa conversa agora, é a primeira vez que ele está me vendo, né? Porque eu falei isso para uma cliente hoje, nunca me viram sem máscara no ambiente, nunca, em momento algum, a gente tira a máscara, né, dentro do nosso ambiente. Porque a gente sabe da gravidade da doença, né? Faz pouco tempo, infelizmente, eu perdi minha avó, né, por essa doença. De uma forma que a gente não sabe como meu avô e minha avó pegaram essa doença, né? Família, enfim, praticamente a gente não foi lá. Depois de vacinados, a gente foi lá 2 vezes com máscara também, enfim. Mas, enfim, então, assim, a gente... eu falo assim, eu nunca imaginei que eu passaria por isso, né? Por todos os cuidados que a gente toma, né? Enfim, a gente se viu há pouco tempo atrás com a minha avó falecendo, o meu avô não podendo ir no velório porque estava no hospital, minha mãe também pegou Covid por conta de estar cuidando deles e isolada, não podendo ir no velório da mãe dela, né? A gente tendo que velar um caixão lacrado, o que a gente via na TV, né? O que a gente via na TV, que a gente falava, olha que situação difícil daquela família passando por isso nesse momento, né? Não podendo velar, né? Olha o marido não podendo, né? A gente passou por isso. E eu falei para todos os meus clientes, todos os meus amigos, não queiram passar por essa situação. É uma situação absurdamente dolorosa, né? Para quem passa por isso. Então, a gente, dentro do nosso espaço, a gente, sim, tinha que criar um ambiente de segurança para o nosso cliente e para a gente, principalmente, né? E que isso não fosse da boca para fora, né? Mas eu falo assim, nosso cliente, que é um cliente fidelizado, a gente não tem rotatividade dentro da clínica, ele foi para a clínica, ele retornou, apesar de eu ter clientes até hoje que eu atendo de forma online, mas ele retornou para a clínica porque ele sabia sim que ali ele encontraria um lugar seguro, né? E principalmente a gente queria atingir o cliente, aquele não negacionista, né? Mas aquele cliente que compreende, sabe que a situação é difícil, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele precisa, né, se movimentar, né? Que ele precisa estar bem de saúde, né? Caso ele enfrente não só o Covid, como qualquer outra doença que venha acarretar, que ele se encontre forte, né, fisicamente falando, para, enfim, passar por qualquer tipo de situação, né? Mas foi um período muito, muito difícil mesmo. É a melhor definição de que a carcaça de atleta, não é a carcaça de atleta, mas o presidente falou, a carcaça de atleta vai impedir que ele pegue Covid. Não, querido, não é isso, é o contrário. O cara tem que estar bom, mas não pode vacilar. E aí, quero dar aqui o meu boa noite. Eu vejo vocês e ouço vocês, eu assisto as lives que a Jana faz, e aí tu fica assim, ó, tu fica leve, porque é uma fala boa, e aí tu se perde, uma produção
Lê o pessoal. Ah, eu vou ler, produção. Calma, meu bruxo. Eu vou ler, tá aqui, ó. O Alex dá boa noite, a Roseli, o professor Neumar. Aí o Alex provoca, azul e branco poderia ser beija-flor, né, Paulinho? Sendo Portela, deve ser Paulinho da Viola. Mano, você não viu o cara tocando, você não sabe o que eu tô falando. A Roseli coloca o seguinte, que pior geração é de 98 para cá. Ô, Roseli, calma. De 98 teve aquela demônio de Copa, mas do resto não é tão ruim. Calma. Mulher brava, não é de 98 para cá. Tem uns caras que nasceu em 50 que são ruins. Estão até na presidência. Aí o Neumar, ele coloca, né? O professor Neumar, ele é um resenheiro. Pode passar, João. O João tá falando. Passa, João. Olha lá, passou. Viu? Viu que ele passou? Ele vai voltar daqui a pouco. O Marcão, ele coloca que a resenha é sempre muito legal, por trás de um leque de olhares, pontos de vistas muito ricos, de cultura diversificada. Lamento somente aquelas opiniões rasas e ofensivas de rara audiência cristã que não sabe ou não quer colocar em prática os ensinamentos de que supostamente apregoam. Dito isso, Neumar, eu te amo, você é um cinquentão, eu sei que tem mais, mas eu vou te chamar de cinquentão muito lúcido. E é de uma geração muito bacana. E aí eu já quero te provocar, Paulinho e Jana. Se Jesus voltasse hoje, ele seria chamado de comunista ou tomaria pedrada na ideia? Como é que Jesus ia se virar nesse mundão de Deus? Acho que é por isso que ele não voltou ainda. Eu ir para esse... Não, me deixa aqui, ó. Eu tô bem aqui onde eu tô. Deixa eu quietinho aqui. Como é que vocês pensam isso? Pois é, Marcão. A gente, depois de, olha, de um ano e alguma coisa, faz pouco tempo que a gente foi para um curso, né? Depois de um ano, basicamente. Sim, de um mês atrás que a gente foi, a primeira vez que a gente foi num curso. Em função do Covid, em função do Covid, claro, né? E a gente procurou até uma igreja que seguisse os protocolos como a gente segue na clínica, né? Verdadeiramente, né? Não só da porta para fora, né? Mas sim da porta para dentro também. E a gente foi, né? Uma igreja que, enfim, que tinha agendamento, e a gente chegou lá, todo mundo de máscara, já cadeiras com, né? Colocadas de forma muito separadas, enfim, e a gente se sentiu muito confortável, enfim. E uma das primeiras, eu nunca tinha ido lá, né? A gente nunca tinha ido naquela igreja, e a primeira pregação do pastor foi sobre refugiados, né? E aí o cara dá uma paulada tão grande, Marcão, falando sobre como na Bíblia, né, Jesus, né, quer se passar sobre os refugiados, como deve se tratar do refugiado, tem que se tratar tão bem ou melhor quanto quem é da própria terra, do próprio espaço, né, que quando o refugiado é trabalhador, ele precisa ganhar até melhor e até antes do que quem é daquela terra, porque ele necessita daquilo, né, e ele fala sobre, e o país mais cristão do mundo quer construir se diz mais cristão do mundo, quer construir um muro, né? Para não passar refugiado, sendo que Jesus, quando nasceu, teve que ser refugiado, né? Porque senão ele morreria pelo Estado. E ele deu uma palavra tão grande que quando acabou o culto, eu tive que ir até ele, falar para ele assim, ó, cara, tu é corajoso demais de falar isso aqui em Blumenau ainda. De falar sobre esse tema aqui em Blumenau, né? Então, Marcão, e aí uma coisa interessante, né? Depois eu me questionei assim, poxa, eu tive que ir lá falar como o cara é corajoso, porque ele falou sobre um tema bíblico, né? Que está sobre o óbvio. Sobre o óbvio, ele teve que ser corajoso, né? Então, acho que isso responde a tua pergunta, Marcão. Né? Jesus, ele seria tão óbvio, eu acho que na Terra, hoje, né? Defendendo quem ele defendia, né?
auxiliando aqueles que ele auxiliava, né? Buscando aqueles que ele buscava. E a gente sabe hoje, né? Vou dar um exemplo, né? Como o padre Júlio Lancelotti é apedrejado, né? assim, né? Como o padre Júlio Lancelotti é apedrejado. Por quê? Porque auxilia, porque né, estende a mão para aqueles que necessitam, né? Então, assim, como é que um cara que estende a mão para quem necessita pode ser apedrejado, né? Então, a história se repetiria, Marcão, na minha opinião. Infelizmente, né? Jesus hoje seria apedrejado por um estado como aconteceu, né? Jesus não morreu de forma natural, né? Ele foi crucificado, né? Ele foi aprisionado, ele foi sequestrado, pegaram ele, né? À força, né? Colocaram ele lá na cruz. Graças a Deus ele ressuscitou e a gente aqui está, né? E a gente como, enfim, né? Como cristão, não pode deixar de ter fé, né? De que esses falsos profetas, né? Dessas pessoas que entoam o nome de Jesus em vão, eles em algum momento eles vão ter que prestar conta disso tudo, né, Marcão? E a gente Amém. a gente tem que estar aqui como cristão para falar que o evangelho não é esse, não é um evangelho de arma, Sabe que uma né? coisa que né, a gente tem um hábito, e eu falo que, né, a gente, porque eu acho que a gente tem que respeitar o hábito de cada um, a forma como cada um coloca a religião, né? Até porque religião, vamos lá, né? Se a gente for entrar nesse assunto, vai rolar a conversa aí até sei lá que hora. E já teve gente mais especialista para falar disso aqui, então. Não, mas eu falo assim, né? Cada um tem a sua forma, né, de estar com Deus, né? Às vezes eu escuto, né, algumas coisas assim. Tu também já deve ter escutado isso, né, Marcão? Aquela coisa assim, fazer uma forma de estar com Deus e tal, né? Não que eu acho que isso é errado, enfim, obviamente, mas eu acho que estar com Deus é ter intimidade, né? Não é só fazer o bem, né? Tem muita gente que faz o bem e que, enfim, que é perdido para outras coisas, né? Não é, o que a gente estava falando aqui, não é só dar uma cesta básica e não se importar verdadeiramente com o outro, né? Porque hoje em dia fazer o bem é um bom, né? Assim, eu sou uma pessoa boa, né? Mas é o se importar com o outro. E uma coisa que eu sempre oro, assim, peço muito a Deus, a gente tem o hábito de, né, orar todos os dias, enfim. E eu peço muito a Deus, assim, para que. E aí volta, acho que o link até do que tu tinha falado, né? Que mundo teremos aí à frente. E eu peço muito a Deus, assim, para que ele possa realmente levantar nessa terra pessoas que tenham um coração como o dele teve, como ele teve aqui na terra, sabe? Pessoas, eu brinco assim, eu falo, Deus, servos teus, assim, né? Pessoas que realmente tenham vivam, né? O que ele deixou para gente, né? E aí entra uma outra situação que aí, né? Eu falo assim, a gente como cristão, como evangélico, nós lemos a Bíblia, né? Eu acho que tá tudo ali, como Paulo falou ali, na Bíblia estava escrito como você deve tratar uma pessoa que não é daquela terra. Então, assim, cara, tá na Bíblia, é só ler, sabe? É só ler e tentar praticar e tentar colocar no teu dia a dia. Não é fácil, né? Não tô falando que é fácil, mas assim, é tentar fazer de uma forma que fique bom para todo mundo, né? Então, eu penso, por isso que eu falo, acho que é por isso que Jesus não voltou ainda, porque é muito blá blá blá, é muito da boca para fora, sabe? É muito pá. Eu acho que a gente está vivendo um mundo aí, falando agora nessa questão toda aí de rede social e tudo mais, né? Porque tudo é rede social, todo mundo tem opinião, todo mundo fala, todo mundo é o dono da verdade. Cara, eu acho que a gente está vivendo um mundo tão superficial, na minha opinião, sabe? É tão raso, é tão só aqui. A pessoa acha que sabe tudo, mas é tudo tão raso. E eu acho que entra uma outra situação que é assim, o medo de se entregar verdadeiramente para alguma coisa, sabe? E daí a gente ia falar e eu acho que ia ser como antigamente as nossas rodas de conversa aí. Que, diga de passagem, projeto de vida. Tem uma lista de coisas assim, ó, que vai vir. Mas vocês falaram coisas tão óbvias, e o óbvio hoje está se tornando exceção. Porque, assim, tudo isso se resume à questão da empatia. Se as pessoas tivessem a tal da empatia, eu entenderia a dor do outro,
eu entenderia que não é mimimi, eu conseguiria entender. E aí, quando eu dei essa provocada, né, e aí o professor Neumar coloca aqui essa provocação, e aí vocês colocam para fora de forma tão lúcida a função do evangelho, a função de... E aí, Jana, a questão da religiosidade, não é nem da religião, porque a religião é poder, é guerra de quem tem mais poder, e aí a gente vê como a religião tem se tornado uma moeda de troca política, né? É uma moeda de troca política. Está muito hoje, está acontecendo ali a questão no Afeganistão, você misturar religião, arma e política é um barril de pólvora perfeito. E eu estou falando do Brasil, não, estou falando do Afeganistão, estou falando do Brasil, né? Então, calma lá, meus queridos, vamos ler direitinho, vamos prestar atenção no que você está lendo, né? Não interpretar com a sua querência, mas, né? Enfim, adorei o que Marcão, tu falou, Jana. Diga. eu falo que a Bíblia, as pessoas usam a Bíblia como a Constituição brasileira, eles vão tentar achar brecha, né, meu querido? Então, assim, ó, né? Então, assim, né, eu tenho que defender aquilo, eu vou achar uma brecha na Bíblia, porque alguém falou sobre aquilo lá, né? E eu vou interpretar da forma que eu quero. Eu falo assim, pessoal, eu falei, ó, ela tem várias interpretações, mas o conceito, né, básico, ele é um só, né? Então, Até porque para Deus, né, não existe em cima do muro, né? Ou tu é ou tu não é, né? É por isso que ele colocou os 10 mandamentos, né? Ou tu segue ou tu não segue. Não tem meio termo, né? Truco, rato. Truco. Eu não poderia, é óbvio, então nós estamos chegando no finalzinho aqui, e ele já se mexeu. Mas assim, é muito bom. Minha mãe até pegou no meu pé semana passada. Você foi mal educado, você falou umas coisas que não podia. Mãe, ó, evoluir. Nessa vida, a gente está aqui para evoluir. Se a gente não conseguir entender o que a gente errou, saber que errou, admitir que errou e dar um passo à frente, tu tá vegetando, meu querido. Tu tá vegetando. Tu é nem planta, porque a planta tem a sua função. Tu tá sem função nesse mundo. Ache uma função que não seja só ler o raso, como a Jana colocou, só ler manchete, para depois destilar tua opinião com cheia de verdades. Então, assim, ó, menos, muito menos. As pessoas precisam aprender a ter empatia, e esse casal, para mim, é um poço de empatia. E a Augusta, eu tô doido para conhecer ela e dar um apertão nela, mesmo ela sendo flamenguista. O meu virou flamenguista, hoje estava assistindo a porcaria do replay do jogo de ontem, né? Ainda bem que o Volney nem apareceu aqui. Volney, eu sei que você vai assistir depois. Beijo, gremista. Tá? Deve estar com a cabeça. Acho que é por isso que ele nem veio, que deve estar com a cabeça inchada. E vamos parar de falar de futebol, porque eu não estou muito bem para falar de futebol também. Não estou legal. Eu tô magoado, eu estou sentido. Paulinho, o que você guardou para nós de surpresa nesse finalzinho? não, eu falei, pô, eu tô tanto tempo sem fazer um som, eu falei assim, pô, né, vim aqui, a gente tem que fazer um som também, né? Mas, Marcão, eu falo que eu não posso, a gente não pode deixar a gente conversando, né? A gente não pode deixar de destacar e falar, e queria mandar meu grande abraço, provavelmente ele não está aí agora, mas daqui a pouco, depois ele vai ver isso. Quando a gente fala sobre empatia, quando a gente fala sobre aprendizado, a mandar um grande beijo, um grande abraço para o meu grande amigo, meu grande mestre aí, Carlos Silva. Sabia né? que você ia falar dele, né? É uma pessoa que não tem, né, gente? Ele é muito. Então, eu tenho que mandar um abraço para o Carlos aqui nessa live, porque, cara, se tem alguém que me ensinou muito, 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 e eu falo sobre quando eu entrei no Confraria, né? Novinho e bem novinho mesmo, assim, e a gente começa a conversar, e aí é muito interessante porque eu falo do Carlos, a gente fala sobre samba, né? Um poço de sabedoria.
mas eu falo que o Carlos tem uma importância na minha vida, eu falo, o samba é o mínimo ali, né? Mas como pessoa, como formação, assim, o Carlos, nossa senhora, eu não posso passar aqui sem mandar um grande beijo, um grande abraço para um cara que, não só para mim, eu tenho certeza que é influência para muita gente, para ti eu nem preciso falar, né, Marcão? Isso que eu acabei de dizer, eu até ia dar o crédito, eu sempre escutei ele dizendo, essa frase que ele fala, religião é poder, religiosidade é o que você tem dentro de ti, eu escutei o Carlos me ensinando isso, e o Carlos tem muito disso, ele vai para além do samba, ele vai para além da negritude, ele vai para além da ancestralidade. Então, assim, olha, esse figura, eu vou te dizer, vou dizer um negócio para ti. Então vamos lá. Me desculpa, eu esqueci o nome, mas o produtor aí, né? Fernando, meu bruxo. Vou passar meu Pix, porque ele disse que ele até pagava as suas para trocar cartola, né? Então já vou mandar ali. Agora o pessoal está com a mania de colocar o Pix para mandar dinheiro, né? Então eu vou fazer isso daí também. Eu vou dar o recado que eu vou deixar para você que está botando o Pix do CPF, eu vou te colocar para ser mesário nas eleições, tá? Fica deixando o seu CPF dando sopa aí, deixa. Verdade. Então, essa daqui vai para o Fernando, já que ele disse que ele curte pra caramba, né? Já mandou mensagem aqui, adorei. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncia a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. Cartola! Acaba logo o demônio de pandemia. Oh, meu Deus. Perdeu, dona Pensão. Perdeu. Liga lá que você vai ouvir um cartolinha, coisa boa. Ô, meu querido. Gente, que... ali a dona Pensão falou, a Anne mandou beijo. Falou que estava ouvindo. Coisa linda. Pois é, viu? Coisa boa. Um beijão para a Anne, né? Aí eu pergunto para vocês, a Anne, inclusive, estava falando esses dias atrás, eu até estou botando crédito para ela, da caipirinha de tutti-frutti, de frutas, de várias frutas. Meu Deus, dá até medo. Era melancia com manjericão? Não, era tangerina com manjericão. Tangerina com manjericão. Gengibre, melancia com gengibre. A Jana lembrou, ela só não quis falar. A Jana já dá até um negócio aqui, ó. A Jana fala assim, ó, ui! E aí eles eram tão danados que eles faziam um copo desse tamanho assim, né? Inclusive, o Volstein está na minha lista aqui. O Volstein vai entrar aqui na lista do resenha. A gente não consegue fechar a agenda, mas o Volstein, ele vai contar essas histórias dessas caipirinhas que deixava... Meu Deus do céu, dá até medo. Melhor lugar que a gente fazia samba.
Era muito massa. Cara, assim, eu ainda vou escrever um livro e esse capítulo Confraria barra Volstein tá ali. É um troço que tá encarafunhado ali. Quem Qual é a quiser ver visão que você... do Confraria, no YouTube do Marcão tem bastante vídeo do Confraria. De vez em quando eu pego a minha TV e começo a ver aqueles vídeos todos, assim, para lembrar da época e tudo mais. Assim. Tem mais de 200 visualizações. Eu acho que é o Paulinho que fica lá visualizando. A monetizar o negócio só comigo lá. Gente, foi muito bom, mas antes de terminar, eu quero saber o seguinte, tanto da Jana como do Paulinho, qual é a visão que vocês têm para o futuro? Paulinho, que a Jana foi pessimista. Paulinho. Não, cara, eu sou otimista por natureza, Marcão. Eu sou igual meu pai, assim. Então, cara, eu acredito que essa transformação ela é necessária, a gente precisa mudar urgentemente, né? Eu acho que ela vai acontecer. Pode ser que ela não seja de forma tão rápida, né? Não acredito isso também de forma muito rápida, mas eu acredito que em pouco tempo a gente já vai ter uma mudança, né? Democraticamente falando também, e que aí aos poucos a gente vai caminhar, e como eu te falei, assim, eu acredito muito nessa gurizada, eu acredito muito em quem está vindo, assim, eu vejo pelas redes sociais, cara, uma coisa que eu achei, porra, eu fiquei muito feliz, Marcão, eu passo na minha sogra à noite, a gente sai do trabalho para buscar a Augusta, eu passo todo dia em frente à Vila Germânica, às vezes a Jana fala assim, meu, o que tu tanto olha lá para a Vila Germânica, assim, cara, eu fico feliz em ver, e passando essa semana lá, vendo aquela gurizada querendo se vacinar, vendo a mobilização no... Com vocês, Paulinho. Paulinho é esse cara sensível, gente. É muito bom isso. Eu peço desculpa. Eu perdi minha avó muito recentemente. E a gente escuta muita coisa, Marcão. Eu sou um cara que tinha tudo para falar aqui. Quando a minha avó faleceu, que muita gente pode ter olhado e falado assim, a vacina não funcionou. Mas eu sei a idade que minha avó tinha, eu sei as patologias que ela tinha. E quando aconteceu isso, naquela semana da morte dela, eu adoro agendar vacina para meus clientes ali. Eu agendei muita vacina. Porque eu acredito nisso, cara. Então, quando eu passo na frente da Vila Germânica e vejo aquela gurizada vacinando, vejo a mobilização deles nas redes sociais, no link da prefeitura, pessoal, chegou minha hora. Eu acredito nisso, cara. Eu acredito na rapaziada, né? Como diria Gonzaguinha, né? Que segue em frente e segura o rojão, assim. E é isso aí, cara. Essa rapaziada vai mudar o negócio. Desculpa. Amém. Amém. É lindo isso, cara. É lindo. É lindo. E se eu tivesse que escolher um corte, e eu vou escolher esse corte do programa, vai ser essa sua emoção, porque é disso que a gente está falando. Cara, assim, ó, tu pode não gostar do que eu penso, tu pode não gostar de quem eu sou, tu pode não gostar em quem eu voto, sei lá. Tu pode simplesmente não gostar, faz parte disso. Agora, tu não entender o que é esse choro, você não entendeu nenhuma parte do rolê. Você não entendeu o que está acontecendo. E eu, assim, ó, é, é bom. É um choro de tristeza porque a gente perdeu alguém, né? É triste quando a gente perde, mas o Orô, né, o céu, ganha alguém. Por outro lado, vendo um cara como você, vendo a emoção que teve agora, e acreditando ainda na vacina, e se emocionando com aquela molecada lá na Vila Germânica, que foi uma coisa que me chamou a atenção esses dias atrás,
a Anne foi tomar a segunda dose, e aí eu vi, pô, uma galera fantasiada, molecada despirocada, vou vacinar. Eu acho que esse seu choro é um misto de tristeza, mas é um misto de esperança. Então, Jana, com todo respeito, o protagonista agora foi ele, porque ele gosta de te fazer protagonista e ele é também um protagonista. Por isso que eu gosto de vocês como casal. Então, assim, cara, lindo isso. Muito lindo. Jana, não vou te deixar escapar. Ah, eu brinco que, né, o Paulo fica falando essa coisa do protagonista e tal, Aí mas quebra a as gente... pernas, né? Aí quebra, né? Não, a gente não tem, sabe? Eu acho que essa é a pegada, né, Marcão? É todo mundo igual, não tem quem é o melhor ou o pior, ou, né? É o que tu acabou de falar, cada um com a sua visão e seguimos o baile respeitando um o espaço do outro. Acho que essa que é a questão, né? E eu falo que o Paulo sempre, eu brinco, na nossa relação, ele é sempre o otimista e o chorão, tá? É sempre o Paulo. Mas assim, eu acredito também que as coisas vão estar diferente, ficar diferente, né? Só que realmente eu acho que as pessoas precisam mudar de dentro para fora, sabe, Marcão? Eu acho que a grande visão que eu tenho é o que eu comentei anteriormente. Eu acho que é muito superficial, é muito só da boca para fora. E talvez essa questão aí das, né, mídias, redes sociais, auxiliem para que isso aconteça, que seja uma coisa muito, sabe, só o falar e o pouco agir. Então, eu acho que depende da gente, né? Não tem, é uma frase clichê essa, né? Mas assim, depende da nossa atitude, não tem escapatória, entende? Se a gente continuar da forma que está, as coisas não vão evoluir. Então, depende de mim, do Paulo, de ti, né? Eu acho que das pessoas que pensam em fazer o bem, fazer ainda mais e sinceramente mostrar que esse é o caminho, sabe? Em Então, termos acho de que frases clichê, né? Fazer o bem sem olhar a quem. né, e é fazer, né? Então, acho que é dessa forma que a coisa vai mudar. Não tem outra vida. Se liga só, o meu bruxo, Fernando Krieger, ele já me deu uma voadora aqui dizendo o seguinte: não esquece de falar, não vou esquecer. O canal do Marco Antônio, que o Paulinho fica monetizando lá sozinho, a gente está remodelando todo o canal e ele vai se tornar mais uma ferramenta de comunicação com a galera. Então, nós estamos chegando com um produto novo aí. Segundo recado paroquial, quarta-feira que vem, nós temos o Conversa na Rede, eu, Danúbia e o Alexandre Gonçalves, comentando as presepadas que aconteceram no mês de agosto. Agosto, mês de desgosto, mas com muito gosto, a gente vem na quarta-feira que vem comentando todo esse mês de agosto e mês de setembro vai demorar para passar, porque vai vir tanta coisa que eu não quero nem ver. Paulinho, querido, que Deus continue te iluminando, sendo esse cara maravilhoso que tu é. Foi um programa, o Resenha foi um programa muito leve, muito tranquilo, como você é. Jana, você não é brava, você é justa. A gente usa essa coisa do brava porque a gente é babaca, porque eu acho que tu é justa, sabe? Então, e tu tem razão quando você diz que tem muita gente querendo. É mais ou menos o seguinte: essa semana passada a pessoa estava fazendo. Tá, fora do Stories, você tá bem? Né? Uhum. Então, no Stories está todo mundo bem, está todo maravilhoso, e depois que passa aqueles 5 segundos da timeline, e aí? Como é que tu tá? Então, assim, é um casal maravilhoso. A Augusta tem muita sorte, ou Deus colocou ela no meio de vocês dois, justamente para coroar essa união tão bonita que é entre a razão e a emoção, né? E é bacana ver isso. E aí eu digo para vocês, resenheiros, você que vai assistir daqui a pouco, ou você que assistiu, obrigado a todo mundo que estava aqui com a gente. Eu costumo dizer o seguinte: amém para quem é de amém, axé para quem é de axé, shalom para quem é de shalom, salam aleikum para quem é de salam,
E até quarta-feira, lembra que tem o Conversa na Rede. Então, quarta-feira eu estou no Conversa na Rede. E na quinta, feriado, eu vou estar com resenha firme e forte. E vocês vão gostar do assunto. Gente, muito obrigado. Até quinta-feira que vem. Um beijo. Até mais. Tchau. Beijo.